Boa noite, Yuri. Tudo bem? Pá, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tudo jóia. E aí, tranquilo? Bom, muito obrigado. Queria te agradecer aí pelo aceite do convite, por disponibilizar aí uma parte do seu dia, do seu tempo, que hoje em dia está cada vez mais curto, em estar batendo um papo com a gente, em estar conversando sobre a engenharia diagnóstica, sobre patologia das construções. Eu sei que você é um amante da área, já ouvi seus podcasts, já participei do Sinted também, então eu sei que você trata essa área com muito carinho, muita dedicação, então queria muito conversar com você a respeito desse nicho. Eu me considero que eu estou começando na área, são 2 anos de estudo, mas cada dia é um estudo diferente, cada obra é um desafio diferente. Então, muito obrigado por aceitar e estar com a gente aí nessa segunda-feira. Pô, Alexandre, obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite para a gente poder conversar. Eu sempre aceito os convites para estar batendo esse papo, que para mim é um prazer. Então, convido o pessoal que está aí assistindo a dar uma divulgada aí, clicar aqui embaixo, aqui assim, tem um aviãozinho, manda aí para alguém que você acha que vai se interessar, porque o papo hoje vai ser bem interessante no que se refere à patologia das construções, esse mercado desafiador, esse mercado difícil, mas muito lucrativo aí com poucos profissionais no mercado, né? Eu sempre falo muito isso, e é isso que a gente vai desvendar nessa live. Né? Exato. E Yuri, eu queria começar, primeiramente, te apresentando, né? Talvez você seja o único profissional que é arquiteto, engenheiro, mestre especialista em patologia das construções. Eu queria que você começasse um pouco a sua apresentação, né? E como que esse estudo, arquitetura e engenharia, te levou para o mercado da engenharia diagnóstica, né? Então, não devo ser o único arquiteto e engenheiro, não, com certeza não. Conheço outros, assim, mas são raros, é difícil, de fato, a gente encontrar outros profissionais com as 2 graduações, né? Mas para mim, que vim da arquitetura, né, minha primeira graduação foi arquitetura e segunda engenharia, mas a área da patologia das construções é uma área convergente entre as 2 ciências, né, as 2 graduações, e desde a arquitetura eu já me encantava pela patologia das construções. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, e que foi numa disciplina da arquitetura, no 3º período ainda, que um professor, inclusive, faço aqui as saudações ao professor Aloysio, que veio a falecer há alguns meses com o Covid. Até fiz uma postagem em relação a ele, que ele foi o grande responsável pela minha área de atuação, porque nas suas aulas de construção civil ele sempre mencionava problemas de construção, não especificamente sobre uma área de atuação, para atuar com patologia, não. Mas ele sempre focava muito nos problemas, né, nos erros que a gente pode cometer e nos seus problemas que podem ser causados. E aí eu sempre achava que interessante, ele usava muito o termo patologia. E desde o 3º período da arquitetura eu tinha isso na minha cabeça. E aí iniciei a engenharia, fiz pós-graduação, mestrado, tudo. Mas desde lá de 2012, 2013, eu já tinha isso na minha mente. Né? Então, é uma área, a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, enfim, aí como o pessoal gosta de chamar, mas de fato é a mesma coisa, né? E é uma área convergente para arquitetos e engenheiros, né? Então, muitos arquitetos às vezes têm essa dificuldade, não têm esse conhecimento de saber que sim, eles são devidamente qualificados e habilitados legalmente a atuar com laudos, vistorias, inspeções, perícias e todo blá 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 da engenharia diagnóstica, né? Todas essas áreas, esses serviços, arquitetos têm toda a habilitação para desenvolver. Tanto é que na maioria dos meus serviços eu assino como arquiteto, não como engenheiro. Até porque eu tenho mais afinidade com o conceito de arquitetura no que se refere à logística, à tecnologia, a contatos.
Não sei como é aí na tua região, mas aqui o CREA é uma verdadeira lástima de dificuldade de contato, a gente não consegue resolver nada. E no É CAU a é bem mesma mais. coisa. É. Pois é, então por isso eu opto por fazer minhas coisas mais pelo CAU mesmo, que é mais fácil. Eu tenho WhatsApp, eu mando WhatsApp pro CAU aqui, o pessoal me responde. É outro mundo. Então, Exato, exato. por esse motivo eu me mantenho assinando como arquiteto. Mas, obviamente, eu poderia também assinar como engenheiro. E, assim, então é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da arquitetura, para eles abrirem os olhos para esse mercado, porque é um mercado muito interessante para os arquitetos e, sem dúvida nenhuma, também para os engenheiros, né? Então, trabalhar com laudos de inspeção, vistoria cautelar, perícias, enfim, das mais diversas áreas. E assim eu comecei, e eu estou aí até agora, depois de algumas especializações, mestrado, atuando sempre nessa parte de desempenho das edificações, desempenho de Isso. concreto, que é uma parte que eu gosto muito, concreto e revestimento, são as duas coisas que eu gosto mais, assim, então que eu dedico até a estudos técnicos e científicos, né, como professor, como cientista, assim, vamos dizer, Sim, sim, a sim. minha área de pesquisa é concreto e revestimento. Agora, é claro que existem Inclusive, tantas outras. Yuri, vou até citar acho que no Simped do ano passado, você fez uma aula sobre concreto. Uhum. Acho que vai me fugir o tema, se eu não me engano, era algo sobre lixiviação do concreto, alguma coisa assim. E para mim, eu Uhum. estava ali na iminência de terminar o meu curso de pós-graduação em patologia das construções e foi muito esclarecedor de muitas dúvidas, né? Inclusive, eu utilizei da sua aula para justamente fixar alguns pontos, então, realmente, a parte técnica de concreto é uma parte fenomenal, né? Acredito que tem muito a se desvendar ainda, mas é um mecanismo de estudo infinito, né? Que nos desafia Verdade. cada vez mais e cada obra é um desafio totalmente diferente, né? Então, eu Verdade. queria te perguntar agora, Yuri, aproveitando, né, esse gancho e perguntar para você como que é o funcionamento do mecanismo da engenharia diagnóstica na prática, né? Como que você tem lidado com esse tipo de mercado, como que funciona os seus parâmetros de estudos, de entendimento, os desafios que você tem passado e como que eles também, de certa forma, contribuíram, né, para o seu crescimento profissional, até mesmo para a parte de pesquisa, de estudo. Tudo isso vem linkando, né? Então, esse termo, né, engenharia diagnóstica é algo bem recente. A Uhum. gente tem, puxa, desde no final dos anos 2000, dos anos 2000, na verdade, ali, a gente tem esse termo vindo aí de um grupo de engenheiros, né, Tito Livre, Marco Antônio Gulo, foram ali os responsáveis ali, muitos ligados ao IBAP São Paulo, e criaram esse termo, né, que nada mais é do que uma metodologia ativa para desenvolvimento de estudos de problemas da construção, né, que visa identificar, analisar, diagnosticar, prognosticar, também reparar. E aí foi dividido em algumas etapas, onde a gente tem serviços que vão dos mais simples até os mais complexos, mas isso sempre existiu, é a grande verdade, que é a patologia das construções, e aí já vem oriundo desde, a nível nacional, né, claro. A gente tem algumas referências como o Écio Tomás, o Paulo Helene, que são as grandes referências, né, vivas até hoje da patologia das construções. E aí já vem lá dos anos 80, grandes livros, né, o livro Trincas e Edifícios, do Écio Tomás, é dos anos 80. Uhum. E uma bíblia perfeita Sagrada, sobre né? patologia das construções. Então, indiscutivelmente, é o melhor livro que se tem, a melhor bibliografia, a melhor literatura de trincas e edificações é aquele livro, Posso até até fazer hoje. um parêntese, Yuri, rapidinho? Quando eu tinha me formado em engenheiro civil, e eu sempre fazia alguns cursos rápidos aqui na cidade de São Paulo, e um dia, por acaso, eu fui fazer um curso numa escola em São Paulo e de uma disciplina chamada patologia, era um curso de sexta e sábado super rápido, e eu fiz esse curso, me interessei muito pelo assunto, e daí eu fui buscar informações sobre pós-graduação. E só depois, sei lá, acho que no primeiro semestre da pós-graduação, eu descobri que aquele professor era o Ernesto Tomás.
E que daí eu fui Sério? cair toda a minha ficha, tudo fez sentido para mim, entendeu? Então foi um negócio assim, quando eu descobri foi surreal. Deve ser muito top uma aula com o Écio. Eu nunca tive esse prazer. Mas vou ter, esperando aí, principalmente depois dessa pandemia, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Sim, sim, sim. Mas então, assim, o mercado da engenharia diagnóstica e da patologia das construções, eu gosto de dizer que é um oceano azul, né? Ele é realmente muito interessante. Porque dentro dele existe uma gama de serviços, existe uma gama de possibilidades para o pessoal que está acabando de se formar, o pessoal que está se formando, o pessoal que já se formou há algum tempo e também os cacife que já estão aí formados há 30 anos e já têm uma puta experiência. Isso, é claro, é muita vantagem. Mas também, assim, poxa, cara, eu acabei de me formar, não sei nada, eu não confio no meu conhecimento, né? Tem pessoa que tem isso, né? Então, eu tenho medo, mas tem serviço, cara. Tem serviço para a pessoa que não tem experiência, que não tem ainda essa gama de conhecimento e não se sente tão confiante. Serviços menos complexos, como laudo de vistoria de vizinhança, laudo de recebimento de chave, que são coisas certamente simples e que, na verdade, não precisaria nem ser formado em engenharia e arquitetura para fazer determinar esse tipo de serviço, de tão simples que são. Só que, é claro, um olhar técnico de um engenheiro, de um arquiteto, tudo faz muito mais sentido e o resultado daquele serviço é muito melhor. Mas é claro que se a gente for pensar, como eu falo, é tão simples que muitos desses serviços são feitos por corretores. Sim, e aí a gente perde espaço, por exemplo, fazer eles chamam muito de relatório de aluguel, né? Relatório de vistoria. Quando a pessoa vai alugar uma casa ou vai vender uma casa, ali tem aquele relatório de como o imóvel está sendo entregue, como ele vai ser devolvido. Quem faz muitas vezes é o corretor de imóvel. E aí estão tomando o nosso espaço e aí pensando, poxa, será que tu, formado em engenharia, ou recém-formado em engenharia, recém-formado em arquitetura, não tem mais capacidade de fazer isso do que um corretor de imóvel? Né? Então, assim, isso é um tipo de serviço bem simples e que certamente recém-formados, estudantes, conseguem desenvolver. E também, início, claro, né? Claro, e é a forma de você conseguir aprender a redigir um laudo, ganhar confiança, aprender o que tem que ser feito. E é claro que passo a passo você vai ganhando confiança para pegar os serviços aliados sempre com estudos, aliados sempre com capacitação, ou seja, cursos, pós, enfim, mestrados aí para você entender degradações das estruturas e entrar de vez no mundo da patologia das construções mesmo, para poder verificar um problema estrutural, entender o que são tipos de fissuras, as tríncas, aquela estrutura está correndo risco, se não está. É claro que isso exige experiência, mas principalmente estudo. Então é isso que o pessoal tem que entender. É muito estudo, é uma área complexa, é uma área difícil, mas eu desconheço a área mais prazerosa, né? Eu acho que muito dessa questão do prazer desse estudo e dessa motivação que um profissional tem justamente pela busca da informação, ela vem muito pelos desafios que ela encontra, né? Pelos desafios que ela é chamada, pelos desafios que aparecem no dia a dia. E por mais que você não tenha domínio total daquele assunto, que você não tenha domínio total daquele conhecimento, que isso sirva de motivação para você justamente ir atrás, para você justamente estudar, fazer um curso sobre determinado assunto, buscar uma pós-graduação sobre um tema específico. Então, eu acho que a engenharia diagnóstica, ou patologia das construções, ela tem muito disso, né? Desse desafio que ela te dá, e você tem que buscar a informação, e você tem que buscar outra informação, e você tem que estudar todo esse mecanismo, né? Então, é por isso que é um mercado, para mim, sensacional, de trabalho, de oportunidade, de tudo, né? Sim, e eu sempre gosto de fazer um entendimento. Eu falo muito que é um mercado lucrativo, né? Que ele de fato é muito lucrativo. Por quê? Se a gente for parar para pensar o seguinte, em qualquer área, odontologia, ou área da saúde, vamos pegar aqui a odontologia. Se a gente for pensar que você precisa fazer um clareamento, você vai pensar, poxa, eu preciso mesmo? R$1.000, sei lá. Eu preciso mesmo, aí você vai pensar na questão de necessidade, e aí você vai pensar, poxa, eu tenho dinheiro, não tenho, posso fazer para depois, posso, enfim.
você vai refletir sobre isso. Mas se você tiver um problema dentário extremamente grave, dolorido, que você não está conseguindo mais suportar, só que é 5 mil, 10 mil reais. E aí, né? Você vai deixar para depois? Não, não vai. Então, assim, a parte de problemas das construções é muito relacionado a isso. É claro que se um cliente ali pode se recusar a querer fazer um projeto com o engenheiro, a querer fazer uma construção com o engenheiro, e ali a gente sabe que vai ter seus problemas. Mas na hora que a casa estiver caindo, ou ele estiver com medo daquelas fissuras, ele vai contratar um engenheiro. Porque ele só dá valor no momento do perigo, né? E na hora que o problema acontece. Não só eles, mas é questão realmente cultural, né? Quase todo mundo tem essa... O brasileiro é assim, né? Sim, sim. É sempre aos 45 do segundo tempo, né? Que a gente procura tudo, né? Isso, e por isso acaba sendo sempre muito mais caro. E se é mais caro, é mais rentável para o técnico que vai fazer aquilo, né? Então, assim, então eu gosto sempre de fazer essa reflexão para mostrar que é de fato uma área interessante, lucrativa, e eu gosto bastante. E falando justamente disso, dessa questão desse nicho super lucrativo e ainda, vamos dizer assim, de certa forma pouco explorado, né, pelos profissionais da área, informados e tal, eu queria que você comentasse um pouco desse mercado da patologia, né, patologia das construções e tal. Com que, especificamente, por exemplo, de uma forma mais prática, o profissional, ele conseguiria, vamos por assim, vamos traçar em 3 linhas, o iniciante poderia prestar um serviço ali logo de cara, aí o meio termo, ele, especializado, ele conseguiria também prestar um tipo de serviço um pouco mais especializado, e daí, com estudos mais aprofundados, como que seria esse tipo de mercado, essa diferença entre esses 3 profissionais, no começo, na metade e depois de estudar bastante? Como que funciona esse mercado? Certo, boa pergunta. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto recém-formado, aí, com 6 meses, 1 ano, mais ou menos, aí, de formado, pouco experiente, muito medroso ainda, com razão, poderia indicar, por exemplo, serviços de vistorias, né? Como eu falei, vistoria de vizinhança, vistoria de recebimento de chaves, né, de imóveis, de casas, de apartamento, enfim. São coisas que têm caráter mais de constatação de algum problema, né? Ou de algum fato, mais visual, na verdade. Né? Mais visual. Então, não preciso saber qual é o motivo daquela trinca. Só preciso mostrar que ela existe. Como vai ser resolvido, não me importa. O que importa é que o meu cliente receba aquele apartamento, aquela casa, sem aquele problema. Ou então, ele vai simplesmente ver se aquela porta ela tem maçaneta, se aquela porta está emperrada, se aquela janela está com vidro, se o vidro está trincado. Enfim, coisas que, como eu falo, não precisa nem ser engenheiro, arquiteto para saber. O melhor vistoriador é ter uma metodologia, é ter um passo a passo, é ter o que vistoriar. Esse é o segredo. Aí, é claro, obviamente, técnicos, né, formados em arquitetura e engenharia têm uma grande vantagem, porque tem um olhar muito mais clínico, muito mais especializado para aquilo. Mas, de fato, não precisa, assim. Se eu chamar um advogado e falar assim, tu vai olhar isso, ele vai conseguir fazer também. Vai falar assim, vê se a porta tá fechando. Quem é que não consegue ver isso? Vê se a janela está trincada. Quem é que não consegue ver isso? Então, assim, de fato, é um serviço simples, mas que deve ser feito por um profissional habilitado. Que, no caso, o arquiteto ou engenheiro. Isso é um ponto. Mas aí, vamos pensar no profissional que tem ali já uma experiência e quer pegar um serviço mais complexo. A gente pode pensar numa inspeção predial ou recebimento de obra, né, que é já algo um pouco mais complexo, porque a inspeção predial de uma edificação, vou imaginar uma edificação, um empreendimento de 10, 15, 20 pavimentos, e ele tem tem uma área de lazer muito grande, área de piscina, quadras, então tem uma série de coisas. Projetos. Exato, e aí a gente vai ver se o projeto está construído, se aquele empreendimento está construído conforme o projeto. Então, assim, verificar se aquela construção está atendendo está desatendendo alguma norma, por exemplo, de acessibilidade, né, que é a 90/50, e você verifica, olha, esse empreendimento aqui está desatendendo a norma, está desatendendo o projeto que foi aprovado pela construtora na prefeitura. Enfim, a gente tem problema aqui na cobertura,
o para-raio está instalado de forma errada, está em desacordo com a norma, tá? Então a gente vai ver, está faltando aqui local para locação das antenas. É realmente algo bem mais trabalhoso, bem mais técnico, bem mais minucioso, e que tu precisa de fato ali ter uma série de conhecimentos normativos para desenvolver. Então, assim, de fato, é um serviço que exige mais conhecimento, mais experiência, uma inspeção predial total nesse sentido, né? Isso profissional, né, de conhecimento médio. Conhecimento avançado, vamos que o profissional, o cara já é top, o cara já sabe, o cara tem experiência, o cara manja. Aí ele já pode também pegar serviços já de problemas estruturais, né, verificar, analisar alguma demanda de falha naquele sistema. A gente tem ali a fissura, a casa está toda fissurada, teve ali um deslizamento de solo na região, e aí fissurou tudo. Mas aí o patologista lá, o engenheiro diagnóstico, enfim, como o pessoal quiser chamar, tem que saber de tudo e tem que fazer projeto de reforço. Não, ele não precisa fazer o projeto de reforço ou fazer um projeto, seja projeto de reforço estrutural ou projeto de reforço de solo, não. Mas ele precisa saber a necessidade ou não daquilo. Então eu, por exemplo, eu não faço projeto de reforço, mas os meus sócios fazem. Então, assim, é uma parceria muito interessante. Então, num serviço desse, eu consigo verificar, olha, a gente tem um problema aqui de flash excessiva e ali as fissurações características daquele problema. E eu consigo identificar aquilo e falo da necessidade, baseado em um monitoramento, por exemplo, de trincas, eu consigo verificar se, olha, a gente realmente tem um problema estrutural que necessita de um reforço. Ou não. Se necessita de um reforço, não sou eu que eu vou fazer. Eu poderia fazer se eu me sentisse capacitado para fazer um reforço estrutural, mas não é minha área. Minha área não é apesar de ter pós na área de estruturas, não é uma área que me dá prazer em trabalhar ou estudar. Sim. É minha aptidão, é a área de patologias, então, de patologia da construção. Então, eu preciso identificar e eu consigo saber, olha, a gente tem um problema aqui, e aí eu chamo meus sócios, e aí passo o BO para eles, olha, eu preciso de um reforço assim, 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 vamos fechar esse serviço, a gente passa a proposta, pronto, então eu já pego o serviço tanto de inspeção, como trago também para o escritório aqui o serviço de reforço. Então, exato. Então você acaba tendo vamos por assim, vários profissionais, né, trabalhando no mesmo projeto, né? Sim. Então, para você ver o tamanho do campo, né? No mesmo projeto você tem ali várias mãos trabalhando junto para oferecer o melhor produto, né? Exatamente. Não só o patologista, mas para todo engenheiro, para todo arquiteto. Essa é uma dica importante. Você não precisa saber de tudo, nem pode, nem é bom. Mas você precisa ter o telefone de quem sabe. Exato. Porque, assim, é importante você se munir de boas parcerias, de bons amigos, de bons parceiros, os sócios, se for o caso, mas nem precisa ser sócio, mas que sejam bons parceiros que você confia. Seja nas áreas de elétrica, mecânica, estruturas, instalações, enfim, na área que for, é importante você ter pessoas de confiança para que você possa aumentar o seu leque de serviço baseado nas parcerias que você tem capacidade de trazer. Então, qualquer problema de estruturas, por exemplo, apesar de eu não desenvolver os projetos estruturais ou reforço de estruturas, reforço com chapa de aço, de aumento de seção, seja qual for o tipo necessário ali de reforço, eu tenho completa aptidão de pegar. Primeiro porque eu consigo saber a necessidade ou não, consigo identificar, consigo avaliar a gravidade daquele problema e eu consigo bater o martelo no meu cliente e falar, olha, a gente precisa desse reforço. Ou não precisa desse reforço, essa trinca aqui não é perigosa, é uma trinca de revestimento, então a gente vai tratar assim, 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 já é um problema estético e a gente resolve assim. Olha, não, a gente tem um problema estrutural aqui. Então a gente precisa de um reforço. Vamos avaliar aqui a melhor forma desse reforço e a gente já traz para o outro setor do escritório, que é esse setor de reforço na área de estruturas, que é quem toma de conta são meus sócios. Então é muito importante isso.
Então, assim como na área de instalações, assim como na área de descarga atmosférica, assim como na área de elevadores e máquinas, né, de bombas, com engenheiros mecânicos, é importante você ter bons contatos na área de patologia das construções, porque envolve uma série de sistemas e subsistemas. Então, se eu sou engenheiro de estruturas, possivelmente eu consigo desenvolver meus serviços na área de estruturas, não preciso de ninguém. Eu sou expert na área de estrutura, faço projetos metálico, de concreto, de madeira, de qualquer coisa. Beleza, então traz o projeto para mim que eu faço tudo, né? Eu lidero tudo. Agora, quem trabalha com patologia, não. Porque tem que saber analisar de forma genérica todos os sistemas, os problemas daqueles sistemas e subsistemas, hidráulica, elétrica, concreto, mas você não tem condições técnicas e humanas de ser expert em todas essas áreas, para saber, de fato, qual a melhor solução para aqueles problemas. Então, é importante. Então, para quem trabalha com patologia, é preciso entender isso. Você precisa ter telefone de quem sabe, seja problemas na área de estruturas, na área de instalações, na área de impermeabilização, ou qualquer outro. Tá? Então, é importante. Eu desconheço uma outra área que necessite tanto de bons contatos. Né? Sim. Eu posso estar enganado, mas eu não consigo visualizar nenhuma outra área assim, assim, olha, é claro, se tu é arquiteto e trabalha com design interiores, você vai ter ali design interiores ou projeto, né? Você vai ter... Claro que tu vai ter que ter um contato de um engenheiro ali, né? Sim. Deu um BO, tu tem que ter um engenheiro ali, um contato, claro. Mas quem trabalha com patologia das construções tem que ter vários contatos. Tem que ter várias pessoas especialistas nos problemas que tu vai ser capaz de identificar. Mas muitas das vezes tu não vai ter condições de resolver. Eu ainda acho, você comentou desse mercado lucrativo, e só para a gente ter uma ideia de parâmetro, né? Se o cliente te contrata justamente para ter essa visão genérica de tudo e poder identificar as necessidades daquela estrutura, então já é um profissional específico habilitado, né? Ali, expert da área, que tem expertise do que ele está fazendo. E consequência disso vai ser um projeto de reforço, que também vai ser um profissional especializado da área, e depois vai ter a mão de obra, que também é especializado da área, que vai poder executar aquele reforço. Então, são profissionais, né, expert nesse assunto, e que não tem muitos outros na mesma área. Então, todo mundo vai ser muito bem valorizado, né? Então, você tem ali 3 frentes de serviço super valorizado. Então, é um mercado que vale muito a pena a dedicação, né? Vale muito a pena o estudo, a disciplina, justamente porque eu acho que quando a gente fala em engenharia diagnóstica, patologias, acho que requer muita disciplina, né? Para você lidar com esses desafios, lidar com estudo, lidar com pesquisa. Eu acho que não é todo mundo que tem facilidade em estudar, em pegar um livro e ficar ali estudando, ou fazer uma pós, enfim. Mas é um mercado que, assim, com um oceano azul imenso para ser explorado, né? É verdade. Queria até mandar um alô aí pro Marcos Gross, que é um super fera aí na área de inspeção predial também, né, de engenharia diagnóstica. Então, uma live bem frequentada, né? Então, inclusive aí lançou um livro fora de série, que é Inspeção e Recebimento de Obras. Então, recomendo a todos aí que quem quer realmente atuar nessa área, ter esse livro, que é um manual prático, praticamente, ali, de como fazer as coisas. Mas, Alexandre, como estava falando, de fato, a engenharia diagnóstica, patologia das construções, é uma área fascinante, né? Trabalhar com problemas. Desculpa, que eu tenho muita curiosidade de saber, que você comentou de ser quase ali o Sherlock Holmes da estrutura, dos elementos, dos mecanismos, né? E a gente sabe que estruturas, vamos frisar um pouco ali, especificamente estruturas de concreto, ela tem N mecanismos, N agentes, agressores, enfim, uma infinidade de mecanismos mesmo para poder ser estudado. Você tem alguma peculiaridade quando você vai fazer uma inspeção, quando você vai verificar um elemento que tem algumas fissuras, que tem ali um alto grau de desplacamento, corrosões?
E também, você tem, por exemplo, assim, alguma preferência em tipos de estruturas para você poder fazer uma inspeção, para você poder fazer um diagnóstico? O que você gosta mais aí de fazer mesmo na prática da patologia? Boa. Olha, eu sempre dou preferência aí para estruturas de concreto, tá? Que é a área que eu tenho mais aptidão, assim, por exemplo, para falar sobre patologia de estrutura de madeira. É uma área que eu não tenho conhecimento. É algo extremamente específico, né? Nós estamos aí falando de uma degradação de um elemento, uma degradação biológica, né? Vamos dizer, de uma estrutura de madeira, por exemplo. Então, eu realmente não teria aptidão e até teria que sair desse serviço. Por exemplo, se a gente está com um problema numa casa, apesar que aqui, por exemplo, na minha região, não tem, né? Ainda bem. Então, a gente não tem estruturas de madeira aqui, mas poderia ter. E aí, sim, talvez teria essa necessidade de aprofundar o conhecimento, aprofundar os estudos, mas a gente tem que optar para poder se especializar mais. Então, assim, minha área mesmo, que eu opto e que eu gosto, são estruturas de concreto, e que, logicamente, é a que tem maior expressividade, né? A grande, esmagadora maioria das nossas edificações são feitas de estruturas de concreto, quando não de alvenaria estrutural, que também é algo que eu gosto bastante, que tem uma similaridade, apesar de um comportamento estrutural diferente. Mas aí trabalhamos com alvenaria e também a patologia de alvenaria é algo bem interessante e que dá para a gente identificar. Gosto também muito da área de revestimento. Fachadas é uma área que eu gosto muito, então também dou essa preferência. Hoje, ainda bem, aí eu tenho a oportunidade de escolher alguns clientes, né? Tem clientes que eu realmente não pego, por vários motivos, né? Eu penso que é mais BO do que remuneração, às vezes é muito longe e eu sei que o serviço não vale a pena, então eu realmente descarto e não pego, porque a gente tem uma agenda muito, muito puxada aqui. Fora tudo isso, a gente ainda tem que dar aula nas faculdades e, enfim, é uma série de coisas que eu tenho que optar. Então, hoje eu consigo escolher meus clientes e eu tenho essa opção de dar preferência para alguns. Primeiro, pelos maiores, né, ali, pelos serviços mais relevantes, eu dou essa preferência. E os mais financeiramente mais interessantes. Hoje eu consigo. Claro que isso é uma coisa que você vai começar hoje e vai ter essa opção. Vou começar hoje. Amanhã eu já vou ser o bambambam e poder escolher os clientes. Não, claro. E aí sim, eu já tive que pegar muito serviço que eu percebi no final que eu estava pagando para trabalhar, que era muito distante, que eu tinha que ir 3 vezes na semana lá e eu cobrei R$800 e eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Não, fiz demais isso, né? Mas não me arrependo não, porque valeu a pena a aprendizagem, valeu a pena a experiência, é isso que conta no final das contas. Hoje, claro que não, né? Às vezes eu brinco assim, eu fico olhando, eu tenho uma pasta aqui no escritório com todos os orçamentos, todos os serviços que a gente fez. Aí eu vou lá em 2015, eu abro um orçamento lá e vejo lá, tipo, R$2.000 para fazer uma inspeção total na edificação. Eu falo assim, nossa senhora, meu Deus do céu, o que a gente fez aqui? Exato. E assim, aí eu passei, sei lá, 45 dias indo lá todos os dias, e eu falei, rapaz... É aprendizado, né? De todas as formas é um aprendizado, né? Não só na parte prática da engenharia, mas também na parte quantitativa do serviço, né? Tudo acaba sendo aprendizado no final, né? Com certeza. Então, assim, não me arrependo, não. Foi bacana, foi uma escola e a gente tem que aprender dessa forma. Por isso que eu falo muito para os meus alunos, né? Valorizar quem já passou por tudo isso para poder encurtar esse caminho aí e não precisar passar. Mas é algo fantástico. Exato. E eu queria te fazer uma pergunta também, Yuri, falando agora a parte de análise estrutural, análise da estrutura, do comportamento dos agentes, enfim. Existe bastante gente me pergunta sobre equipamentos, sobre o que utiliza em inspeção, como que funciona, é muito caro, é muito barato. Eu queria que você desse uma comentada nas principais ferramentas que uma pessoa pode começar, o que seria, por exemplo, barato e caro, o que compensa e o que não compensa para quem está começando, para quem está ali no meio termo, a gente decidir ou não. Eu queria que você desse uma comentada nesses
equipamentos de inspeção e estrutura de concreto? Então, cara, para começar, acho que não precisa fazer investimento em equipamento, né? Eu acho que isso é um segundo passo. A gente tem várias formas de fazer uma boa vistoria, uma boa inspeção sem equipamentos. É claro que os equipamentos ajudam, auxiliam, facilitam, mas começando no serviço mais simples, você precisa de uma câmera de celular, uma câmera fotográfica. Se você não tem, use o seu celular. Né? Você precisa de um martelo de ABS ou algum material rígido para fazer um teste de percussão num piso, em alguma coisa, ou seja, um cabo de vassoura, qualquer coisa. Né? É claro que um cabo de vassoura fica complicado de levar para os lugares, mas um simples martelinho aí você consegue fazer, se não uma chave de carro. Eu lembro que acho que a primeira vistoria que eu fiz de recebimento, acho que estava ainda no meio da faculdade de arquitetura, eu fui no apartamento, era até de um colega meu, e eu fui lá e comecei a bater com o dedo nas cerâmicas. Funciona, tá? Você consegue, funciona. Só que depois que eu fiz no banheiro, o meu dedo estava já doendo tanto que eu não conseguia mais fazer na cozinha, em outros lugares, né? Porque isso dói. Então, assim, funcionou, claro. Precisa de equipamento? Não. Mas, enfim, e o que eu poderia indicar nessa situação hoje que eu falo é uma chave de carro resolve, tá? Uma chave de carro é bem bacana, uma chave de casa, não tem um carro, então uma chave de sua casa, vai batendo, você consegue identificar um som cavo, né? Então, assim, você não precisa, é claro, se você quer investir de fato, já está determinado. Claro que existem equipamentos importantes, como esse martelinho, como pacômetros, né? Tem os mais baratos, tem os mais caros, e você, para conseguir identificar alguma armação em algum ponto específico para fazer essa inspeção. Mas acho que o pacômetro já é uma coisa que você tem que deixar mais lá na frente, ele não é tão importante no começo. Uma câmera térmica portátil que seja, tem câmeras térmicas que são relativamente caras, a gente está falando de equipamento de 3 mil, 4 mil, 5 mil no mínimo, mas é bem interessante. Enfim, tantos outros, né, de equipamentos. Porque, o investimento não é tão alto nessa área no começo, né? Isso é importante. Não, no começo, se você tiver aí R$200, você consegue comprar umas coisinhas legais aí no AliExpress, e consegue desenvolver, comprar um martelinho, compra um fissurômetro, compra um paquímetro, e corre para o abraço, entendeu? É o que você precisa ali no começo, e claro, aí depois o céu é o limite. Exato. Drone de 2 mil a 60 mil, você que escolhe, né? Vai do seu que você quer, mas até em relação a drone, eu sempre gosto de falar que eu não recomendo ninguém comprar drone, a não ser que você tenha uma demanda de inspeção de fachadas ou inspeções assim muito grande que vale a pena esse investimento. Porque senão, pega o contato de um fotógrafo de eventos que usa drone, e é ali que só trabalha nos finais de semana, basicamente. Numa segunda-feira, numa terça-feira, provavelmente ele não vai estar trabalhando, você vai lá, dá R$400, R$300, não sei como é que vai ser, depende da cidade, e paga ali um voo de meia hora para ele fazer e pronto, está resolvido. Você não tem um investimento alto, você não corre o risco de quebrar um drone e perder um drone, que acontece, e aí tudo é mil maravilhas, né? Então, assim, é um investimento que você dispensa no começo e que talvez nem vale a pena. Você nunca precisa comprar um drone, né? Porque ele deprecia, né? Então, mas você compra um drone de 20 mil reais, né? Um drone top, 20 mil reais. Aí daqui a 4 anos ele começa a dar problema, a bateria vai, você tem que comprar outra bateria, ou seja, daqui a 5 anos você tem que comprar outro. Não é que você vai comprar e vai ficar para sempre. Não, daqui a 5 anos provavelmente ele já vai dar algum problema, você pode perder, pode quebrar, você vai ter que comprar outro. Então, muitas das vezes, a depender dessa demanda, tem uma demanda uma vez por mês, que é uma demanda relativamente alta para uso de drone, especificamente para drone. E aí, a depender se você conseguir encontrar um parceiro, né, que tope e fazer esses voos para você, um fotógrafo,
E ali, por exemplo, eu pagava muito isso, né? R$ 300 e cobrava R$ 6.000. E pagava 300 e fazia meu serviço. Então, vale muito a pena. E Todo mundo hoje ganha, né? então, assim, eu realmente não recomendo. Salvo você, não, Yuri, eu preciso fazer isso todos os dias. Porque é meu serviço, eu faço inspeção. Tem muita gente que usa drone para fazer inspeção em rede elétrica de alta estação ali, por exemplo. Mas aí usa até termografia. Aí tem que estar fazendo isso todo o tempo, né? Então tem isso. Aí, beleza. É uma coisa. Mas, não, eu uso uma vez por mês, ou um mês sim, mês não. Vai na... Liga ali. Com certeza você vai ser alguém conhecido que tem um drone aí para te ajudar e vai sair mais barato para todo mundo. Faz mais uma parceria, né? Claro. E daí, Yuri, agora eu queria te fazer uma pergunta também com relação às inovações que vêm aparecendo no mercado, principalmente da recuperação estrutural, enfim, da patologia em si, né, mas da recuperação estrutural. E daí, da parte da recuperação, não só recuperações, por exemplo, em elementos de estrutura de concreto, mas de qualquer sistema, né, que necessite de uma recuperação, de uma reabilitação, ou até de uma manutenção para conseguir ali ter desempenho, durabilidade, e conseguir dar o conforto e habitabilidade para o seu cliente. Como que você tem encarado essa nova demanda de produtos, demanda de materiais, como que você tem estudado e como que você tem aplicado isso nos seus relatórios, nas suas execuções, no seu dia a dia? Beleza. Então, essa parte de concreto é uma parte muito interessante e essa tecnologia do concreto veio evoluindo muito das últimas décadas e hoje a gente já tem aí concretos, né, de altíssimo desempenho, com formulações bem específicas, com adições de minerais, das mais diversas, seja ali pozolânicas, ou então adições de escória de alto forno, ou de adições com aluminato. E é ali que a gente tem um excelente desempenho, mas é importante a gente entender qual a função de cada um, né? Quando a gente tem um concreto, né, dosado com o uso de aluminatos, por exemplo, silicativa, ou então a escória de alto forno, que são adições completamente diferentes e que têm desempenhos diferentes. Uma é melhor para contra-ataques de carbonatação, outra é melhor para ataques de cloretos. E isso é importante, né? Entender um projeto de durabilidade. Inclusive, acho que vai ser lançada agora uma norma sobre durabilidade de concreto, que vai embasar os projetos de durabilidade, onde o engenheiro vai conseguir desenvolver, dosar concretos com 100 anos de vida útil, 80 anos de vida útil, 150, se for o caso. Enfim, vai ser possível quantificar. E isso, coisa que a norma de desempenho não faz. Mas aí, enfim, essa norma ela deve ser lançada talvez esse ano ou ano que vem, até liderada pelo professor Daniel Veras, da Universidade Federal da Bahia, expert, inclusive coordenador de um dos livros mais tops na área de degradação de concreto, que é o livro Degradação de Estrutura de Concreto, em preto, coordenado por ele, e aí tem participação, né, do Paulo Helene, do Tutiquian, enfim, da galera toda. É um livro excelente. Mas, fora isso, a gente tem uma coisa que eu particularmente falo muito sobre estrutura de concreto, me questiono muito, né, em relação à utilização, por exemplo, de proteção catódica e ânodos de sacrifício, né, que, se a gente for parar para pensar, nada mais é do que uma bolachazinha de alumínio, de zinco, que basicamente é só isso, né? Não tem tecnologia nenhuma embarcada ali. Só que é caríssimo. Então, assim, eu estava falando em relação a essa questão da proteção catódica, que é uma coisa que eu acho fenomenal, super importante, de durabilidade. Nada tecnológico, assim, né? Tem uma ciência por trás ali, mas nada de que um mercado que visasse essa questão da durabilidade, só que infelizmente a gente não tem isso. Infelizmente, o nosso conceito de concreto é resistência à compressão,
E isso não faz isoladamente um concreto bom, um concreto ruim. Faz um concreto duro, faz um concreto resistente. Então, então, assim, o cara faz um concreto de 90 MPa, né, de alto desempenho. Desempenho de quê? Desempenho de resistência. Sim. Mas aí bota esse concreto ali, bota esse concreto na beira do mar. Ele vai resistir? Ele vai dificultar a penetração de cloretos até alcançar a armadura e aquele alto desempenho ir embora em 2 anos? Então, assim, é um conceito importante que a gente precisa ter. Penso que a gente vai, não agora, mas eu penso que a gente vai ter ainda essa percepção dentro da academia, dentro do mercado, talvez nos próximos anos, principalmente com o advento dessa norma de durabilidade do concreto, para a gente entender o que é desempenho, né, do concreto. Porque um concreto bom não quer dizer um concreto resistente. Exato, isso é muito importante. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um dos cursos com o Daniel, ministrado pelo IDD, e ele frisou muito bem nesse assunto da proteção catódica, do ano do sacrifício. E ele também até elencou algumas obras de recuperação, onde ele projetou essa técnica, né, de durabilidade para o concreto, fazendo um estudo muito bem elaborado, enfim, com muitos dados, muitas tabelas, onde ele conseguia, através de um trecho do pilar, remover aquele concreto danificado, colocar a proteção catódica e garantir desempenho do elemento inteiro com aquela proteção. É um negócio fantástico mesmo, né? Exatamente, isso é engenharia, né? Isso, assim, então isso inclusive é também a patologia das construções, né? Então a gente vai entendendo que tem a coisinha rasa ali que a gente consegue e tem as coisinhas ainda que a engenharia nem alcançou. Então, de nível de complexidade. Então, assim, é algo muito extenso, mas é fascinante. Tudo isso, né? E eu queria, se você pudesse comentar, Yuri, aí uma particularidade sua, existe algum case que você, até hoje, né, na sua história, como engenheiro diagnóstico, mestre, que realmente mudou a sua chave, que realmente te despertou, que realmente impactou na sua carreira e que foi um grande desafio para você, que você carrega com você até hoje como experiência de trabalho? Olha, tem um caso que eu gosto muito, que é um caso de um edifício, de um condomínio aqui na minha região, que não vou conseguir detalhar a história, mas resumidamente, um condomínio que tinha ali, que estava com problema na laje do subsolo, ali na laje do pilotis com o térreo, né, e era estacionamento em cima e embaixo, e ali eles estavam com um orçamento de reforço de estrutura, reforço dessa laje, por conta de algumas fissurações dessa laje nervurada, um orçamento que beirava R$400 mil. Era 490, não sei exato se era 400 ou mais, quase 500, mas era na faixa de R$400 mil. E o construtor ali, o engenheiro da outra empresa, né, da empreiteira, fez um laudo dizendo ali que a estrutura estava em risco, porque de fato tinha umas fissurações naquela estrutura, mas, enfim, fissuras bem espaçadas e que a princípio causou estranheza porque não me dava sinal de grande risco naquela estrutura. E aí a gente foi procurado para isso, assim, mas só que o laudo desta empresa contava aí e recomendava para que eles fizessem aquela obra que estava já orçada por eles de R$400 mil. E aí a gente pega aquele orçamento e aí daquela obra tem assim, no total um monte de coisa, reforço com fibra de carbono, então ele considerou colocar fibra de carbono em toda a laje nervurada. E naquele orçamento, o primeiro item tinha assim, projeto, R$8 mil. E aí um monte de outras coisas, fibras e isso aqui, R$400 mil. Aí eu falei, então, como é que aí foi o que fez a gente fechar o serviço, né? Eu falei assim, olha, o primeiro problema aqui é como é que esse cidadão te cobra R$400 mil por uma recuperação sem projeto. Porque ele está dizendo que vai pagar vai estar dentro desse orçamento um projeto de R$8 mil, um projeto de reforço. Só que, como é que está R$400 mil se não tem projeto ainda? Não se sabe o que vai fazer. Como se faz concorrência com isso, né?
não tem como. Aí eu falei assim, olha, você já imaginou, aí eu trouxe para coisa mais simples, né, lá no condomínio. Eu falei, vocês já imaginaram vocês aqui na casa de vocês, contratar um marceneiro, né, contratar uma empresa de imóveis e falar assim, olha, quanto é que é o móvel aqui? Aí ele vai olhar para ele e falar assim, enfim, 50 mil reais. Mas eu ainda não tenho o projeto. Não importa não, você é 50 mil reais. Não, mas se for só uma mesa. Não, 50 mil reais. Aí eu falei, então assim, aí ficou bem claro para eles o que era a importância desse projeto como subsídio para orçar uma obra, né? E a gente fez o laudo, né? Fez toda uma avaliação estrutural e aí, trazendo para os meus sócios, a gente foi entender aquelas fissuras, analisar o projeto, fez o retroativo daquele projeto e verificou o que estava feito, o que não estava feito. Realmente fez uma avaliação estrutural daquele comportamento, identificou o motivo daquelas fissuras e chegou à conclusão que não tinha perigo algum, tá? E estava tudo tranquilo, só que a gente identificou que de fato a gente tinha um problema ali de durabilidade da estrutura. Parte daquelas nervuras já estavam, daquele concreto já estava carbonatado, que logo a gente teria ali um problema generalizado de oxidação daquelas armaduras. Aí, foi essa a conclusão. Olha, vocês não têm nenhum problema imediato aqui. Tá? Vocês têm um problema a médio e longo prazo e que deve ser feito. Vocês podem fazer com calma, sem nenhum desespero que a outra empresa estava levando em consideração ali, que vai cair, então estava todo mundo querendo fazer para ontem, né? Então, 400 mil reais. E aí, no geral, essa reforma ali, na última vez que eu entrei em contato com o condomínio, eles tinham orçado essa reforma que eu havia sugerido para fazer essa remoção desse cobrimento, substituição, algo em torno de 40 mil reais ou 60 mil reais. Isso, ou seja, saiu de 400 e pouco para 40. E aí, assim, e a gente havia prometido que ia economizar 50%, pelo menos daquele valor. Né? Um pouco mais, né? Né? Eles ficaram super contentes. Esse foi um caso que marcou bastante. Então, eu também gosto muito disso, porque assim, a engenharia não é simplesmente só pegar, fazer, executar e vamos gastar o dinheiro, enfim, mas é justamente trazer para a parte prática, né? Trazer para a parte de viabilidade, você viabilizar o processo, viabilizar aquela obra, porque o mais interessado ali é o cliente, né? E eu acho que a gente tem que ter uma parcela muito importante nisso, né? De conscientizar o cliente, de conscientizar as pessoas de que aquilo é necessário, mas precisa ser viável. Né? Precisa trabalhar com os profissionais para tornar aquilo viável, né? Então, vai muito também da conscientização, que era um assunto que eu queria que você também comentasse, como das últimas perguntas aqui que eu separei para você. Como, Yuri, a gente consegue trabalhar, porque a maioria dos casos que são aí da patologia das construções, da engenharia diagnóstica, são em condomínios, né? E como conscientizar os síndicos, os moradores, o pessoal que trabalha com essa decisão de vamos contratar, precisamos de um profissional, o que fazer primeiro? Como que você tem trabalhado, você tem visto o mercado de conscientização que realmente precisa ser feito? As manutenções, as pessoas precisam ter essas orientações dentro dos condomínios para solicitar os profissionais. Como que você tem abordado isso? Olha, primeiro que eu venho percebendo que nos últimos anos a gente tem entrado aí nos condomínios síndicos cada vez mais conscientes em relação a isso, né? Em relação à sua responsabilidade. Isso muito possivelmente pela lei, a própria norma, né, da ABNT que fala sobre reformas fiscais, e ali essa profissionalização, né, dos síndicos, a gente tem isso acontecendo. Então, muitos síndicos profissionais, caras que vivem para isso, estudam para isso, fazem curso para isso, e ali tomam de conta de 3, 4, 5, 10 condomínios, e aquele cara só faz aquilo. Então, ele tem conhecimento, ele sabe o correto, né, ele tem assessoria. Então, aí também a própria questão das administradoras de condomínio, que também são empresas especializadas, que têm conhecimento, sabem a importância disso, sabem a importância de uma manutenção predial, sabem a responsabilidade da imperícia, da omissão, principalmente, né, da omissão do síndico e deles mesmos, né, das administradoras de condomínio, sendo que a gente tem um problema ali
previamente já identificado como um desplacamento, enfim, uma estrutura já em processo de degradação, e a responsabilidade de obras ilegais, né, vamos assim dizer. Quem vai, existem alguns exemplos icônicos aí, mais recentemente, a própria edifício Andréia aí da cidade de Fortaleza, e teve, apesar da contratação de uma empresa de engenharia, de um engenheiro, mostrou ali não só o problema específico, né, mas ali abriu os olhos para outros problemas com o tanto de manutenção que aquele edifício não tinha, e também problemas absurdos, como foi adicionado, mostra isso em alguns laudos, no laudo do processo, mostra que foi adicionado mais um pavimento naquela edificação, né, uma cobertura. Então, assim, enfim, tudo isso acontecendo, a gente tem, infelizmente, muitas catástrofes acontecendo, desabamentos, e aí abre os olhos, né, felizmente, nesse sentido, abre os olhos, principalmente dessas pessoas que são responsáveis pelos edifícios, que são os síndicos, administradores de condomínio. E aí, o que eu venho percebendo nos últimos anos, ficou mais fácil. Eles já procuram muita gente, em especial se você tem um bom relacionamento, se você consegue desenvolver um bom trabalho durante alguns anos, esses síndicos se conhecem, esses síndicos profissionais, eles tomam de conta de vários condomínios e você consegue ser chamado ininterruptamente para demandar vários serviços. Então, assim, é o que eu venho percebendo, por exemplo, aí de 2015 para cá, esse aumento, e principalmente, não aumento só de serviço, mas aumento da conscientização. Muitos síndicos extremamente conscientes, que sabem a importância e falam assim, olha, não quero mais barato, eu quero que resolva o meu problema. Eu venho escutando muito isso, né? Olha, eu sei a importância, eu sei que os condôminos não podem fazer obras sem autorização de condomínio, eu sei que eu preciso de um engenheiro aqui para autorizar, para saber se aquela obra pode acontecer. Então, assim, esse acesso para dentro desses condomínios vem ficando mais fácil. Isso, óbvio, então, se você tiver a capacidade, se você tiver o conhecimento e aproveitar, é um mercado que tem muita demanda. Exato. Então, você imagina quantos condomínios tem na sua região. Oi? O pessoal imagina quantos condomínios tem na região, né? Tem ao redor da sua casa. Exato. E justamente isso, né? Condomínio tem em praticamente todos os lugares, e cada vez mais, né? Porque hoje se reduz muito o espaço, os zoneamentos, e se constroem mais quantidades habitacionais em um espaço muito menor, né? Então você tem condomínios praticamente aí em todos os bairros, você tem um condomínio, né? Então fica justamente mais uma vez, né, a indicação de que o mercado é justamente muito amplo, é muito rentável, mas precisa ser responsável, você precisa justamente, antes de comprar qualquer coisa, se capacitar, né? Eu acho que não há investimento melhor do que você investir em conhecimento e você justamente se dedicar um pouco nisso, ter um pouco de disciplina para você justamente colher bons frutos depois, quando você realmente for solicitado, né? Então, Yuri, eu queria te agradecer por esse tempo, por essa hora, de coração mesmo, muito obrigado por participar, muito obrigado por disponibilizar uma horinha aí do seu dia, e gostaria que você deixasse alguma mensagem para o pessoal que assistiu, para o pessoal que está começando. Tem muita gente que me mandou mensagem, até o Rodrigo também. O Rodrigo, boa noite, ele é um dos síndicos que mais são responsáveis aqui na região, justamente por isso da minha pergunta. Ele, junto com a Isabela, são assim extremamente mente aberta e entendem justamente a necessidade do condomínio. Então, queria que você deixasse uma mensagem pessoal e, mais uma vez, os meus agradecimentos aí para você. Opa, Alexandre, eu agradeço pelo convite, né? E o que eu posso dizer ao pessoal, aproveitar esse mercado, aproveitar a patologia das construções como uma paixão, né? Como um ramo de paixão, como um relacionamento sério, porque, exato, de fato, é algo apaixonante de estudar, de entender, de compreender, né? E evoluir o seu conhecimento, porque está sempre em mutação, né? Um campo de ciência que está sempre atualizando. E é muito importante isso. Então esse é o alerta que eu quero passar para o pessoal. E um convite que eu quero deixar aqui, o pessoal que ainda quer saber mais sobre isso, quer entender, convido a todos a participar da Maratona Diagnóstica, que vai ser um evento aí que eu vou lançar, que vai acontecer no dia 26 a 30 de abril agora.
onde vai ser uma série de aulas e Explica um masterclass. pouco aí, Yuri. Explica um pouco, pessoal, como funciona a maratona. É uma série de aulas, né, onde eu vou mostrar casos práticos, falar sobre patologia de revestimento, falar sobre trincas, né, falar sobre inspeção predial, né, mostrar os detalhes de como você pode começar agora na engenharia diagnóstica e desmistificar a patologia das construções, que muita gente tem esse receio, tem esse medo de fato, é uma área complexa. Mas como eu falo aqui, tem espaço para todo mundo. E tem um degrau de cada vez que você pode acompanhar dentro da engenharia diagnóstica. É isso que eu vou mostrar dentro da maratona. Né? Quem tiver esse interesse, vai lá vem aqui no meu perfil, vai lá no link da minha bio, tem um link, ou só me acompanha que você vai saber como você vai se inscrever, gratuito, online, e em seguida a gente vai lançar a turma do Master em Engenharia Diagnóstica, que é o meu treinamento, né, meu mentoramento para engenheiros e arquitetos que querem atuar nessa área, mas é isso, a gente conversa melhor dentro da maratona. Mas no mais, Alexandre, te agradeço pelo convite. Estamos aí sempre à disposição para bons papos. Muito obrigado, Yuri. Agradeço de coração.